Deus, queima. Aleluia. Vejo hoje muito alegre alguns irmãos que eu conheço. Irmã Maria, serva de Deus, mulher de Deus, a abençoada ali que me fugiu o nome. Que Deus abençoe esse servo de Deus. Depois de muitos anos que Deus nos presenteia, retornando, pregando aqui no Anil. A última vez que eu preguei lá de cá foi no Rio das Pedras, na festividade lá. Mas eu louvo a Deus que aqui tem um povo do céu, um povo do fogo mesmo. Abra tua livro de Lucas, do versículo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 11. Talvez a minha Bíblia, a tradução possa estar diferente da dos irmãos, mas eu creio que Deus vai falar ao coração dos amados. Os irmãos acharam? Amém? Amém. E ali apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. No versículo 37. No versículo 37. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se assentou. E Maria se levantou naquele dia e foi apresentar-te a região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e o saudou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no ventre. Isabel foi cheia com o Espírito Santo. Amém? Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho de Lucas, o médico amado, Lucas, o discípulo de Paulo, o amigo particular de Paulo. Lucas, ele provavelmente, a Bíblia não diz, mas alguns estudos apontam que Lucas, ele estudou medicina ali no Egito, uma das medicinas mais eloquentes, mais fortes ali daquela época. E Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas. Ele não é um evangelho como Mateus, que conviveu com Jesus. Lucas, ele teve que pesquisar. Repare que o Evangelho de Lucas é um evangelho detalhado. Lucas, ele foi atrás de informações. Lucas talvez é um dos escritores mais cultos, talvez até mais do que Paulo. Embora Paulo veio de uma escola de Gamaliel, mas Lucas também era um homem estudado. Então ele procurou informações acerca de Jesus. E temos três personagens a falar nesse Evangelho de Lucas: Zacarias, aleluia, Isabel e Maria. A Bíblia diz que Zacarias, louvado seja Deus, ele era da linhagem judeia. Ele era judeu junto com Isabel. Eles eram um casal obediente, justo. Louvado seja Deus, bem diferente do que a gente tem visto por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles eram justos, obedientes, servia a Deus. Mas só que a Bíblia diz que Isabel era estéril, ela não poderia ter filho. Zacarias, ele já tinha uma certa idade. A Bíblia diz que quando Isabel vai dar a luz ao seu filho, ela tinha por volta de 60 anos. A Bíblia também não diz isso. Mas Zacarias, ele era um sacerdote, ele servia no templo. E ali ele servia no templo de 2 horários. Uma vez no ano era sorteado, aleluia, para o sacerdote servir no templo. E louvado seja Deus. E Zacarias era um homem fiel a Deus. E ali Zacarias, ele vai entrar no templo.
Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando ele oferece sacrifício e incenso ao Senhor, o anjo, aleluia, aparece a Zacarias do lado direito do altar e vai fazer uma promessa a Zacarias. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que o anjo vai aparecer e vai dizer para Zacarias que o Senhor daria um filho a Zacarias e Isabel. Repare lá em Gênesis capítulo 17. Quem gosta de Bíblia aqui? Então vamos para a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 17, Deus faz uma promessa a Abraão e Sara, dizendo que daria um filho. Repare que nos versículos seguintes, aleluia, Abraão ele vai duvidar da chamada, porque Abraão diz que ele já é velho. Como ele poderia ter um filho? Só que Abraão, aleluia, ele fala isso no coração dele, aleluia. E logo no versículo após, Abraão vai dizer: Senhor, quem dera eu, aleluia, o Senhor me deste Ismael. Mas repare, irmão, que quando Deus promete, ele vai dizer até o nome do menino, que se chamaria Isaac. Aleluia. E a Bíblia vai dizer lá no final do texto, no capítulo 17, aleluia, que Deus daria o filho a Sara. E no tempo oportuno, aleluia, no tempo determinado, a promessa iria se cumprir. No capítulo 21 de Gênesis, a Bíblia diz que a promessa se cumpre. O filho, a criança nasce. O problema de muitos, aleluia, é que quer tudo na hora dele, aleluia, quer tudo no tempo dele. Eu quero meu marido de volta, eu quero minha esposa de volta, aleluia. E cuidado, não bota ninguém no lugar, aleluia, do teu. Eu vou falar. O Senhor fez uma aliança com você e teu marido, aleluia. É óbvio, eu vou entregar uma revelação do céu a alguém aqui. Louvado seja Deus. Tem situações que muitas das vezes Deus até permite, mas tem situações que tu tem que orar com o Senhor, porque às vezes tu pensa que o tratar é com Ele e o tratar é contigo. Aleluia. Deus quer te dar a bênção, mas tu tem que estar tu tem que estar na brecha para receber. Sara recebeu a promessa, ela tinha 90 anos. Repara que o texto diz: no tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tu se levantar. Há tempo de tu sair pregando. Aleluia. Há tempo de... eu vou entregar. Deus lhe fez uma promessa, pastora. Essa igreja já está pequena. Vai abrir outras igrejas em outro lugar. É tempo maior. E eu vou entregar. Está incomodando muito. O pior de tudo, que não incomoda ímpio lá fora, não. Está incomodando. Aqui tem ministro. Lembra da igreja de Filadélfia? Lembra da igreja de Laodiceia? Lembraste da igreja de Éfeso? Eu não vou entrar para não sair da mensagem, mas o Senhor vai dar vitória. A igreja de Filadélfia, ela era perseguida pelos judeus. A igreja de Esmina, aleluia, muitos morreram. Mas eles não negaram ao Senhor. Ou seja, aleluia, não se adianta servir a Deus no templo e lá vai. Eita, aqui todo mundo, todos nós somos iguais. Eu estou pregando aqui, mas é uma guerra no mundo espiritual. Me perdoe, eu vou falar. Tem pessoas que estão na casa, mas está desligado. Deus quer fazer algo grande aqui. Quer fazer. A Bíblia diz, voltando para o texto, o Senhor, o anjo aparece e vai dizer a Zacarias: a sua oração, ela foi ouvida. Culto
culto tem uma coisa chamada liturgia cultural. O culto tem início, meio e fim. Tem pessoas que anotam tudo que acontece no culto, no início, no meio e no fim. E aí você vai ter um entendimento pleno, porque culto, tu oferece culto racional para Deus. Tu começa a cultuar, prestar culto desde a tua casa para cá, não é quando está aqui. Alavandarabácia. Repare que os homens de Deus trouxeram. As pessoas que falaram de oração. E como ninguém sabia o que eu ia pregar. Mas aqui tem um só, um Espírito Santo, que testifica o que eu estou falando. Recanto, ele me segura, Jesus. É bom pregar onde tem fogo. Eu estou sentindo a presença do leão. O leão da tribo de Judá está aqui, irmão. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempo, eu vou falar, está sendo pregado para o YouTube, onde pregador, é só você olhar lá no Instagram, pregador virou artista. Estamos vivendo a inversão de valores. Foi falado aqui, onde o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. O problema de tudo é quando isso está lá fora e atinge aqui a igreja. Hoje em dia isso já acontece nas igrejas. Mas não olhe para isso, olhe para a cruz, olhe para Jesus, sobe as montanhas, obedece liderança, jejum, vigia, ora, anda com quem é do céu, anda com quem tem, tem gente que anda com gente vazia, tem gente que dá ouvido para quem não pode te dar nada. Conversa com quem vai tirar meia hora de Bíblia, vai te dar 1 hora de oração. Irmão, vamos na oração. Vamos falar. Aí começa a fofoca. Aleluia. Aí tal de crente, irmão, jogar piadinha nos estados. Glória, aleluia. Está difícil, irmão. Ainda bem que a graça do Senhor está sobre a tua vida e a minha. Aleluia. Voltando para o texto. Fala, Jeová. A Bíblia diz que Zacarias, de uma certa forma, ele duvidou. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que como é o velho. Embora, irmãos, somos todos nós seres humanos, talvez vamos culpar Zacarias, porque ele duvidou, mas no mundo espiritual, Zacarias tinha que ver que ele estava de frente com o anjo do Senhor. E uma promessa foi feita, ele duvidou. Tem gente que serve a Deus há muitos anos, vem para a casa de Deus, mas ainda duvida que a porta vai se abrir, ainda duvida que Jesus vai curar, ainda duvida que Jesus vai restaurar. Irmão, a última palavra quem dá é o grandão, irmão. Então confia. O maior problema é dentro de nós mesmos. O problema do ser humano, muitas das vezes, é o ego. Aleluia. Só que lá, quando Paulo escreve a carta de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: seja humilde, ou melhor, considera-se os outros superiores a si próprio. Aleluia. E logo no versículo após, ele vai dizer: Jesus foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Irmãos, se nós olharmos para os discípulos daquela época, não tinha o que a gente vê hoje. O discípulo hoje quer aparecer, e quem tem que aparecer é Jesus. Devemos ter respeito com os pastores, aleluia, com os líderes, com os amados irmãos. Vivemos um tempo difícil, onde se aproxima a volta de Jesus. É só você ver o que está acontecendo. Você entra na internet, você tem que filtrar determinadas coisas. Você vê que é mais fácil um vídeo horrível explodir do que um vídeo de uma mensagem na palavra. Aleluia. Estamos vivendo tempos difíceis. O tempo que
A igreja vai ter que estar de joelho. Joelho em oração e palavra. Porque vai dar corrimão. Então já tem dado. Meu Deus! Mas Jesus separou um povo. Um povo que essa hora podia estar em casa. Mas para a sua luta para estar aqui. Tem pessoas aqui que estão sofrendo na calada lá. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Uma vez que Jesus te fez a promessa, ele vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. E essa igreja foi aberta aqui para calar a boca de alguns. Ele mandou cair. Aleluia, Deus. Porque, irmãos, tem situações que muitas das vezes o homem não faz o que é para fazer. E a desobediência, ela vai chegando nas narinas de Deus. Aí Deus levanta a mulher. Aí começa as línguas, vou entrar. Aí começa as línguas a se bater. Porque tu pode reparar, quando Deus te dá que Deus faz isso. Aí começa a levantar as perseguições. É bem assim. Aconteceu isso na igreja de Filadélfia. Por quê? Não faz, aleluia, mas só quer criticar quem está fazendo. Meu Deus. Aleluia, ora pela tua pastora. Aleluia. A guerra está travada. É Deus. Alamando calavaça. Mas 3 horas da manhã, pela madrugada, tem gente orando por essa igreja, para a porta permanecer. E o inimigo tem lutado para querer fechar. Mas há poder no sangue. Aqui vai entrar coxo para ser curado. Aqui Jesus vai salvar muitas almas. Louvado seja Deus. Jesus vai abrir porta de emprego. Aleluia. Não duvide. Aleluia. A Bíblia diz que Zacarias, depois de uma semana ali no templo, ele vai retornar para a montanha da Judéia. Aleluia. E a Bíblia nos relata que Maria era como se fosse uma missionária. E ela vai até a região montanhosa na casa de sua prima, Isabel. E quando chega lá, Maria vai saudar Isabel. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que o menino seria cheio do Espírito Santo ainda na barriga. Aleluia. Oh, glória! Tem coisa que tu tem falado com Deus, ninguém sabe. É segredo teu e dele. Jesus vai cumprir. Jesus me trouxe aqui para te dizer que ele vai cumprir. Ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Aos olhos humanos parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Levanta a mão. Levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Eu profetizo que daqui para o final do ano, a promessa de Deus, o impossível de Deus, vai acontecer sobre a tua vida. Eu estou falando, posso eu crer, quem crê? Então levanta a mão, comece a adorar. Comece a adorar. Jesus está liberando cura. Jesus está cortando laços. Jesus está desfazendo obra satânica. Alamando calabácia. Aleluia. Não adianta fazer fofoca contra a barabácia, querer difamar, querer alemão chamar na calabácia. Não adianta, porque onde tem presença, Moisés vai dizer, Êxodo capítulo 31, Senhor, não nos faça ir se a tua presença não for conosco, glória. Aleluia, aleluia. Aonde tu for, vai com a presença. Quem tem presença, quem tem presença, obedece a palavra. Tiago vai dizer, pronto, não ouvi tarde ou não falar. O problema de tudo é que tem pessoas que querem falar quando o tempo é dela se calar. Ela não aguenta ouvir. E quem não ouve tem dificuldade
de obedecer. Repara bem, quem obedece geralmente fica calado. Eu estou ali sentado, eu vi pastor Edgar trazendo uma linda palavra. Eu vi o pastor trazer uma saudação. Porque hoje em dia, irmão, quem prega acha que ele é a última cocada do pote. Allah, elevas, guarde a humildade, irmão. Guarde a humildade. Não se preocupa com a aparência. Porque se fosse assim, irmão, Davi, aleluia. Mas o problema de tudo, e quando nós não temos presença, somos levados pela emoção, sabe? Aleluia. E a emoção tem tirado pessoas de dentro da arca e levado lá para fora. Mas não devemos apontar, não, que isso aqui é uma arca. Já viu o carro? O carro, ele mata uma pessoa sem atirar. É a mesma coisa o microfone. Uma palavra mal dada, joga lá fora e não volta. Mas sabe por quê? Porque tem dificuldade de ouvir. Aleluia. Se tu vem para a escola bíblica dominical, se você vem para a doutrina, tu vai aprender a sentar e ouvir. Vai chegar a tua vez. Aleluia. Não faça nada no tempo errado. O tempo é de Deus. Quer pregar, prega, mas prega com presença. Porque quando você obedece, aleluia, você ouve. E quando você ouve, você obedece, tu faz tudo no tempo certo. Pregador, o que tu quer dizer com isso? Porque a bênção vai chegar, mas é no tempo certo, glória. Ô glória, não é no teu tempo, é no meu. Tu vai estar preparado, tu vai dar testemunho, tu vai cantar o hino da vitória, glória. Eu estou sentindo a presença do leão da tribo de Judá. Quem tem língua do céu, adore, adore, adore. Vai adorando, vai adorando, glória. Aleluia. Irmãos, eles já eram velhos. Ela era estéril. Tantos anos esperando. Faz um comparativo com Abraão e Sara. Talvez tem coisa que não se cumpriu ainda na tua vida. Mas fecha a boca. Não bota o limão para fora. Ó, Zacarias teve que ficar em silêncio até a promessa se cumprir, meu irmão. O que significa isso? Se cala um pouco mais até a promessa se cumprir. Aleluia. Eu estou vendo a aliança brilhando aqui no dedo de moleque. A maioria aqui são servos de Deus. Vai ter casamento aqui, vai, ô glória. Vai, Deus vai restituir. Aleluia, Deus vai restaurar. Mas também vai ter casamento aqui. Vai, Jesus vai fazer. Aleluia. E outra coisa, não adianta oração contrária. Não adianta. Tem muitos lugares por aí grandes. E o problema da igreja, de alguns ministérios, não vou citar por ética ministerial, é achar que só tem uma igreja na face da terra. E as almas estão lá e estão brigando dentro do templo. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem tem uma boa oratória melhor. Aleluia. Irmão, se Jesus fechar, o mistério da palavra acabou. Para mim, para você, acabou. Quem tem unção, a unção faz diferença na minha e na tua vida, glória. Aleluia. Cuidado com as heresias que estão se falando por aí, glória. Paulo já vinha dizendo e alertado a igreja de Filipenses. Cuidado com as heresias que vai adentrar no templo, glória. É isso aqui. Eu tenho teologia, amém, pregue a palavra. Eu sou bacharel, pregue a palavra. Jesus, ai meu Deus. Aleluia. É bom, irmão, eu faço. Crescer na graça e no conhecimento. Mas muitos estão saindo da Bíblia. Aleluia. A maior revelação, a maior profecia é da palavra de Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que quando Maria sauda sua prima, aleluia, a criança, ela pula no ventre de Isabel, e Isabel é cheia do quê? Do Espírito Santo. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo aqui? Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo não é para você pular, nada contra. Nós somos do manto, sim, mas ele transforma a tua vida. Aleluia. Arrependimento. Porque não adianta falar língua estranha aqui e xingar palavrão lá fora. Aleluia. Eu tenho que entregar, irmão. Eu não vim de tão longe para me entregar o recado do céu, glória. Aleluia. Eu tenho que falar, Senhor. Tem gente que roda, que pula. Mas e o marido lá dentro? E o marido em casa? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Deus. Mas obedece a palavra. Peça instruções aos seus líderes. Porque hoje em dia todo mundo acha que sabe tudo. Eu ainda estou aprendendo, irmão. Os pastores que estão aqui, creio que ainda está aprendendo. Médico estuda. Continua aprendendo. Vai bacharel de 4, 5, 6 anos. Continua aprendendo. Agora, quando ele empina o nariz e acha que sabe tudo e entra num território. Lembra de Saul? O problema, irmão, quem não tem quer atingir quem tem. Quem não tem presença, quem não tem unção não é dinheiro. Aleluia. Presença de Deus não é ter dinheiro, mas ter uma vida de paz e abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Você viver. É fácil? Não. Mas se você matar o teu eu a cada dia, negar os disse-me-disse, tampar os ouvidos pro que vem, aleluia, deixa quem quiser falar. A fofoca está comendo pura lá na internet. É porque lá nos Gideões fez isso. Porque o irmão, deixa lá. O pastor fulano de tal caiu. Deixa lá, irmão. O dia do acerto vai chegar. Faz a tua parte. Fica calado. Essa geração atual, me perdoem falar, é uma das piores. Até o nível das mensagens, quem gosta de Bíblia vai entender, tem mudado um pouco. Os pregadores da antiga pregavam Bíblia, porque tiveram alguns problemas, muitos marretaram e jogaram lá fora, mas se esquece, a chamada é de Deus. Foi falado em chamada, porque a chamada ela não morre, e Deus levanta. E tem alguns que continuam pregando, talvez nem com tanta agenda como na época, mas o que importa é ter o teu livro escrito no livro da vida. Aleluia. A fama ela veio para Jesus, mas Jesus não procurou a fama. Os discípulos, reparem o evangelho de João. João ele escreve, e em alguns momentos ele se oculta a si mesmo. Ele não fica, eu era, não. Ele se oculta. E a maioria dos discípulos era assim. Eles não gostavam de se aparecer. Mas o que vivem hoje os discípulos de hoje? Aleluia. Uns estão andando até com segurança, irmão. Meu Deus. Andando com radinho. Oh, meu Deus. Aleluia. Mas é melhor a gente ir na simplicidade. Aleluia. Deus vai te dar vitória, garoa. Ele manda, chora e paz. Está se apontando o tempo de se cumprir. Ninguém dá nada por ti, mas Ele dá. Nunca diga assim, eu não sei falar direito. Aleluia. Quem te capacita é o Eterno. Aleluia. O Eterno não olha para a aparência, mas Ele olha para o coração. Aleluia. O problema de tudo é que tem muita gente, eu vou falar, acha que é o cabelo liso que vai fazer a diferença. Acha que é os lindos olhos verdes igual da minha esposa. Aleluia. Mas se não ralar joelho, irmão, não tem presença. Não tem, irmão. Aleluia.
capítulo 7. Não vai ter mais a arca, o povo. Samael manda o povo que se arrepender. A palavra se arrepender significa rumo de direção, rumo de pensamento. Deus está chamando alguém à responsabilidade essa noite. O tempo é de arrependimento. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus vai te dar uma casa própria. Ah, mas é a teologia da prosperidade? Não. Foi falado do reino. Buscai o reino de Deus. Ai, se eu fosse você, já estava dando glória. Buscar o reino de Deus não é só estar dentro da igreja. É fazer a diferença lá fora. É alguém te reconhecer como crente. Aleluia. E hoje em dia isso está difícil. Mas tem gente aqui que é espelho para muitos que estão lá fora. Talvez você não tenha nem muito conhecimento de Bíblia, mas tu tem presença, tu tem humildade. Continue assim, ó glória. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que Isabel, ela vai exclamar: bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Logo em seguida, Isabel vai trazer uma revelação a Maria. Maria seria a mãe do menino, do Salvador, do leão da tribo de Judá, pastor de cá. Aleluia. Coisa linda, irmão. Louvado seja Deus. No versículo 57 se cumpre a profecia, oh glória. E quando se cumpre a profecia, aí é o lugar que você tem que tomar cuidado, porque é um momento de alegria, pastora. É um momento onde todo mundo está eufórico, e eu vou te provar isso na Bíblia. E vão lá na casa, como vão circuncidar o menino, vão lá na casa de Isabel e vai perguntar a Isabel, o nome do menino seria Zacarias. Isabel vai dizer assim: não, João, o glória. Mas irmão, como ela sabia que o menino se chamaria João se não fosse a revelação do Espírito Santo? Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Aleluia, abre a tua boca. Eu respeito até quem não abre a boca. Eu abro a boca por você agora. Amanda calabaça. Aleluia. E logo após, irmãos, Deus vai botar Zacarias à prova, glória. Porque Isabel vai dizer que o nome do menino se chamaria João. Mas vão lá perguntar a Zacarias sobre o nome do menino, para ver o que? Se Zacarias iria abrir a boca. Louvado seja Deus. Mas ele já tinha tido uma experiência com Deus. Irmãos, quem tem experiência com Deus não fica enganado nem com nada, com ninguém. Pergunta a Deus sobre mim. Fala, manda, fala, vaça. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Eu vou arrumar guerra. Mas eu vou falar. Sou homem de uma mulher só. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou aqui pregando e tem essa hora missionária Leite, missionária lá da Maré, que eu esqueci o nome dela, e a outra lá de Campos Grande, missionária Eunice. Tem pessoas pregando por mim. Porque uma certa feita pregando, eu sofri um acidente. Eu preguei no livro lá de Juízes. Mandei o povo botar a chave no altar. E botei a minha chave também. E resultado, saímos dali, fomos na casa orar. E de lá a gente veio embora. Desci o alto da Boa Vista, estou vindo. E quando chega ali depois do Margaço, rebentou os dois pneus. O eixo de direção quebrou e eu fui parar no poste. Aleluia. Eu não vinha da bagunça, irmão. Eu vinha 70, 80. Para quem dirige sabe que 70, 80 não é tão uma via daquela ali, na Avenida das Américas. E quando eu joguei ali, é tudo muito rápido. É só Deus. Eu dei de frente com um poste de ferro no sinal. Aqueles postes de sinal. E o poste ele não caiu em cima do capô do carro, mas ele cai para o lado esquerdo, para o meio da rua.
Irmão, eu saí andando do carro. O capô fez uma boca. O vidro estalhaçou tudo. Ela sofreu arranhões, porque o cinto prendeu e ela ficou toda vermelha, porque ela é branca. Aleluia, eu sou negão, aleluia. E eu não tive arranhão nenhum. O arranhão foi dentro, foi no interior. E eu tinha uma agenda uma semana depois. E eu saí do carro andando, e do outro lado Deus não permitiu que ninguém me socorresse. O rapaz falou lá do outro lado: é varão! Irmão, aonde tu vai, tu tem que ser reconhecido como crente. Aleluia. Claro que a roupa santifica, sim, mas tem gente que anda coberto da cabeça aos céus, da cabeça ao teto, mas dá um mau testemunho, que só o sangue do Cordeiro. Mas a questão é as vestes espiritual. Quando tu ora, sai de casa, ora, volta, ora, tá na rua, ora. Aleluia. Ah, pastora, por mim, pastora, ora. Irmão, é tu, é você que tem que orar. Faz a tua parte. Tu é carregador de cruz, tu é cidadão do céu, a tua carteira é quente. Ô glória, tu não é qualquer um, tu tá na casa do grandão da Galileia. Aleluia, aleluia. Jesus me deu um livramento de morte. Até tentaram fazer uma corimba para tentar me matar, mas a prova é Deus, dá o livramento, a glória. Alamanda, calabandara abaixo. Oh glória, oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele não chama na calabaça. Eu sou pregador de dar lugar, tá, irmão? Eita glória. Irmão, quando eu saí andando, lembra de Daniel, da cova dos leões? Eu saí andando. Naquela hora, a carne gritou, porque eu sou ser humano. O carro atendia muitas agendas. O carro de muitas estradas de muitos anos. Eu vi o carro encolher, mas o carro se foi, mas Deus deixou a boca. Deixou a boca para adorar a Ele. Talvez Deus tenha permitido tirar algo de você para saber onde está teu coração. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 22: aonde tiver teu coração estará o quê? O teu tesouro. Oh glória, se tu vem para adorar, aleluia, teu coração está em Jesus, tu vai começar a adorar agora. É agora, manda a glória para o céu. Manda. Tem algo que Jesus está desfazendo, está destravando essa noite. Manda a calabaça. Esse mês de junho vai ser mês, aleluia, de vitória. É mês de vitória, é mês de arrependimento, é mês de renúncia, mas é mês de glória. Tu vai cantar testemunho, tu vai manda a calabaça. Eu estou sentindo a presença dele. Oh glória, oh glória. Jesus vai curar, Jesus vai tirar, vai trazer quem está lá na boca do fundo. Jesus vai trazer de volta. Aleluia, vai cantar com um grupo jovem aqui. Aleluia, aleluia. Eu já estou terminando. Aleluia. Meu Deus, Jesus amado. Jesus manda te dizer: quem te viu chorando não vai entender. Jesus é mestre em dar vitória para os humildes, aqueles que adoram Jesus de coração. Quanto mais punhalado, maior a vitória. Aleluia. Falaram de você, tu já quer sair da igreja? Não, continue. Aleluia. Uma certa feita, irmão, botei um vídeo lá na bênção lá do YouTube. Só que foi um dos vídeos mais que viralizou. Só que teve uns enviados do cão, porque eu vi o machão deles, não pegaram o contexto, a mensagem toda. Foi editado 1 minuto ou 2. Aí sempre aparece um lá para falar besteira. Aí eu gosto, glória. Aí é que eu continuo. Isso te faz crescer, irmão. Meu Deus, é. Há uma geração do mimimi. Ah, eu não sei, não posso. Chama para evangelizar, não posso. Aí chama fulano para pregar, não gosto da fulana. Irmão, cuidado com isso.
Deus usa quem Ele quer. Só adore. Não olhe para o homem. Ah, mas eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Ô irmão, todos nós somos irmãos em Cristo. Aleluia. Pede Deus para mudar esse coração de pedra. Eu vou entregar. Meu Deus. Pede a lama da calabasta. Tem gente que acha bonito marchar aqui com o varão. Ah, eu queria ser daquele jeito. Paga o preço, renúncia, seja carregador de cruz. Aleluia. Paga as tuas contas e não deve a ninguém. Oh, glória! Mas Jesus me fala que enquanto eu estou pregando, tem alguém recebendo lá fora. Por aqui, numa dessas casas aqui. E vai entrar neste lugar para dar testemunho. Enquanto tem uma galera torcendo contra por aí, aleluia, tem Deus para dar vitória. Aleluia, tem Deus para dar vitória. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo ali foi um acontecimento. E o que Deus vai fazer na tua vida, aleluia, vai ser um acontecimento. Ah, mas eu quero me mudar de lá. Não, só vai sair daqui quando a promessa se cumprir. Aleluia. Tem pessoas que precisam ver a exaltação de Deus sobre a tua vida. Mas fecha mais um pouco a tampa da panela, que quanto mais tu abre a tampa, sai fumaça, e o arroz vai ficar cru. Irmão, porque tem gente que fala demais. Eu aprendi ao longo do tempo sofrer perseguição e ficar calado. Aqui tem pastores que têm história. Se levantar esse homem de Deus e aquele homem de Deus ali, pastor Edgar, irmão, a gente vai ficar aqui e dar 2 vigílias. Ele dá um testemunho do que Deus fez, mas também os levante, as perseguições. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer ser missionária, quer ser pastor, mas aguenta, irmão. Não é fácil, não. Se não tiver joelho dobrado orando por você, olha só Jesus, aleluia. Meu Deus. Louvado seja Deus. Mas essa geração de hoje, se não tiver cara no cartaz, aleluia, não quer sentar para adorar. Ontem eu estava lá em Siloé adorando. Louvado seja Deus, o pastor chegou de viagem. Vamos lá para cima. Não, pastor, estou aqui adorando, glória. Aleluia. Ontem foi noite de ouvir, hoje é noite de falar. Há momentos que tu tem que só ouvir, o tempo de ouvir. Mas vai chegar o tempo que tu vai falar, Ana Maria, tu vai falar. Fique de pé. Fique de pé. Deus fala, Deus está curando pessoas aqui de depressão. Meu Deus, aleluia. Jesus está curando pessoas aqui, enfermidade da alma. Aleluia. Pessoas que não conseguem se controlar a língua. Aleluia. Tu vai ter um encontro com o Eterno essa noite, oh glória. Aleluia. Aleluia. Quer mudança? Muda tu primeiro. O problema de tudo é que ele quer ver mudança nos outros, mas ele mesmo não. Ele não quer. Tudo tem defeito, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo é o maior defeito. Quando tu começa a rever os seus conceitos, aleluia, você vai passar a ver que o maior erro está em você e não nos outros. Por mais que as pessoas tenham erro, mas você olha com ar de misericórdia. Aleluia. Porque imagine Pedro, irmão. Pedro não desistiu. Jesus não desistiu de Pedro. Aleluia. Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva, não é isso, pastor? Aleluia. Louvado seja Deus. Se alguém sair, busca. Vai lá, só não insiste, né? Quer vir, vem. Não quer, fica aí. Aleluia. Nessa noite, com a permissão da pastora, da bispa, eu quero fazer o apelo, aleluia,
Tem alguém para Jesus essa noite? Jesus quer mudar, quer transformar a tua casa, quer transformar primeiro você. Vem aqui na frente, rápido. Tem alguém? Coisa linda. Tem alguém que quer renovar sua aliança com Cristo? Vem aqui na frente. Não tem? Eu já vou passar a oportunidade. Eu queria cantar só um corinho. Eu gosto de corinho. Aleluia. Coisa linda, Deus. Eu vou levar esse homem de Deus numa vigília aí. Essa pastora emprestada. O homem é bom, é benção. Irmãos, Deus vai te dar a vitória. Bote a mão no seu coração. Quero levantar um clamor pela tua vida. Logo após eu vou cantar um corinho rápido. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, cremos que nesta noite estamos aqui te adorando. Queremos te agradecer pela tua palavra e tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Cremos que estamos saindo aqui cheios da tua presença. Nos ajude a guardar a tua palavra na tábua do nosso coração. E que essa palavra possa trazer mudança em nós. Em mim, que nós possamos olhar para o nosso eu e não para o eu dos outros. Pai, abençoa cada um segundo a tua vontade. Pai, em nome de Senhor Jesus, abençoa cada servo que vem buscar uma cura, uma porta aberta de emprego. O Senhor esta noite está destruindo corrente, está arrebentando o cadeado. Aleluia. Talvez alguém entrou aqui sem nenhuma perspectiva de vida, querendo parar. Mas o Senhor está dando combustível para continuar à frente, glória. Deus de fogo, Deus de fogo, e abriu o mar vermelho. Deus de fogo, e não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, bora de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eu nunca fui general. Opa, você tem que aprender, você tem que adorar. E você tem um sentido, mas desceu, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de fogo.
agradecer a rica oportunidade e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.